E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo curto, mas muito explicativo sobre a reforma tributária, né? O tema principal aí do meu canal é reforma tributária, porque tem vários vídeos aí tratando sobre reforma tributária, justamente pela falta de informação que a gente tem, né? A gente sabe que esse comitê aí, gestor do IBS e CBS, ele se reúne todas as quintas-feiras e sempre vem informações, informações, informações. E aí eu tento fazer um compilado para poder trazer aqui para vocês o que mudou, os pontos de atenção que a gente deve ter agora, né? Esse mês de setembro, que está vindo, é um mês decisivo aí para a reforma tributária, tá? Então a gente vai ter o que? A inclusão da janela, que antes era em janeiro, a janela para opção do Simples Nacional, ela foi antecipada justamente por causa da reforma tributária, então ela foi antecipada para setembro. Em setembro que as empresas do Simples vão decidir se permanecem no Simples Nacional, né? Ali se tiver dívida precisa sanar todos os débitos, ela deve estar regular para ser aceita novamente. Inclusive as notificações da Receita Federal sobre exclusão do Simples Nacional já saíram já, tá? Se você checar lá na caixa postal, se a empresa ela tem essa notificação de exclusão, se ela não se regularizar, ela vai ser excluída em janeiro do Simples Nacional. A gente sabe assim que para a maioria das pessoas, das empresas, das micro e pequenas empresas, estar no Simples Nacional é uma tremenda vantagem, porque ali acaba recolhendo os impostos de forma simplificada, tanto a operação principal como a operação secundária, né? Quanto às obrigações acessórias, é mais facilitado, tudo é mais simples. Então é uma opção boa justamente para as empresas que estão começando no negócio. Estar no Simples Nacional é uma coisa boa. Então por isso que é muito importante verificar aí com a sua contabilidade se está tudo em dia realmente, se você continua no Simples, verificar as caixas postais da Receita Federal, se há algum tipo de notificação informando sobre isso, porque essa opção ela vai ser feita agora, em setembro, e a empresa deve estar regular, beleza? Então essa é a primeira notícia, né? E também em setembro, veja como esse mês ele vai ser uma virada de chave tremenda, o mês de setembro. Em setembro que as empresas do Simples Nacional também vão deixar de usar o emissor de nota fiscal em São Paulo. As prestadoras de serviços que hoje emite pelo Nota do Milhão vão deixar de emitir por esse site e vão começar a emitir no emissor nacional, pelo site de notas fiscais nacional, ali se adequando a todos os padrões que já existem em muitos municípios. A gente tem alguns municípios que estão atrasados, por exemplo, o município de Campinas, que sequer o layout foi atualizado para atender a legislação do IBS e CBS. Então, quem está emitindo notas lá em Campinas, a informação não sai. Se você for analisar o PDF dessas notas fiscais, não sai com informação de IBS e CBS. Isso aí assim, é prejudicial, né? Entrando agora no assunto de multa, é prejudicial. E assim, a multa é pesada do IBS e do CBS, a multa é pesada para as empresas que não estão adequadas, ok? E isso foi na legislação lá de 2024 que foi avisado, ok? Ó, a multa vai ser pesada, então o que está escrito, o que está formalizado é que há multa para quem não se adequar, ok? Mas o Ministério da Fazenda, ele veio essa semana por diversas vezes a público passar a informação que este ano é um ano teste, que ele não vai gerar nenhum tipo de ônus para os empresários, tá? Que não haverá multa a respeito de IBS e CBS. Mas é como eu dizer para você, ó, meu cabelo é azul. O que eu tô falando é uma coisa, a realidade é outra. E a realidade que a gente tem é outra, tá? O que está formalizado ali é que tem multas, ok? Então as empresas têm que se adequar, o seu sistema, caso não esteja, precisa se adequar ao sistema, precisa passar por uma validação da contabilidade para ver se está tudo realmente redondo, se está ok, beleza? Quanto às informações, também foi dito que o governo federal ele vai antecipar via decreto a isenção do IPI, ok? Mas isso só começa a valer a partir de janeiro.
A partir de janeiro será zerado de fato. Mas esse decreto ele já está formalizando também o fim do IPI, ok? Exceto para a Zona Franca de Manaus, lá continua do jeito que está. O resto do Brasil, o IPI vai deixar de existir, ok? Ele será substituído pelo CBS. O CBS vai substituir todos os impostos federais, ok? Todos os impostos que são incidentes sobre o consumo, ok? Quando eu falo sobre o consumo, eu estou falando aquele imposto que o consumidor final deveria pagar, certo? Esse imposto, a gente sabe que ele vem ali no valor do produto final. Você compra o produto hoje e você não sabe quanto é que está pagando de imposto. Você pagou no saco de arroz R$ 30, você está pagando R$ 30 ali, você não sabe quanto é de imposto, beleza? Mas o imposto ele está embutido no valor desse produto, ok? Após a reforma, a partir do ano que vem, você vai ver nas gôndolas dos mercados o preço do produto e o preço do imposto. Ali na gôndola, você vai pagar, por exemplo, no saco de arroz, vai pagar R$ 22 o saco de arroz e você vai pagar R$ 8 de impostos. Vai estar ali bem discriminado, beleza? E ainda agora entrando no outro assunto, olha para você ver, a partir de um tema eu estou envolvendo você em todos os temas que são importantes, beleza? O próximo tema agora, Split Payment, ok? O Split Payment foi avisado neste mês que foi prorrogado para quando só Deus sabe, porque não foi divulgada a data, tá? O Split Payment iria começar agora em janeiro, tá? Que é justamente uma divisão automática dos valores. Parte vai para a empresa que vendeu e parte vai para o governo de forma automática. Vai parar lá no comitê gestor do IBS-CBS e de lá vai ser feita a destinação. Beleza? Então, do arroz que você vai comprar a partir de janeiro, né? A teoria está mostrando que vai ser dessa forma. Você vai estar ali bem identificado o valor do produto e o valor do imposto, ok? E quando você for pagar o split payment não vai acontecer a partir de janeiro. Então o pagamento ele vai ser feito da forma convencional. Você vai pagar o valor total, integral ali no caixa. Esse dinheiro vai para a empresa e a empresa fica responsável por recolher o imposto. Continua assim a partir de janeiro, ok? E aí entra a parte do split payment, né? A parte do split payment, a gente não tem definição ainda de data. Os bancos avisaram que não tem hoje capacidade de conseguir um sistema para fazer o que está sendo pedido, tá? Então, em conjunto, ali, os bancos fizeram uma carta conjunto, levaram lá para o comitê e foi aceito. Foi aceito, a gente não tem uma definição de quando vai começar, ok? A previsão era começar em janeiro para operações B2B, ok? E a partir de 2028, ano que vem 27, a partir de 2028 para consumidor final. Esse prazo foi prorrogado, a gente não sabe para quando, ok? E ainda nessa conversa de split payment, uma coisa muito curiosa que eu ouvi, né, inclusive da Receita Federal falando que o split payment para as operações de prestações de serviço, ele só seria viabilizado se o pagador anexasse a nota fiscal de prestação de serviço, ok? Mas como assim, Wander? Só anexado? Isso significa o quê? Que todas as operações de prestação de serviços, elas precisam ter notas fiscais para o prestador receber os honorários daquela prestação de serviço. Porque vai ser obrigatório no momento do pagamento do banco anexar a nota fiscal de prestação de serviço, ok? Eu acho assim muito difícil isso tudo acontecer de forma muito rápida, mas
Também eu não posso ponderar, achar que não vai acontecer, porque de fato as coisas estão acontecendo. Você vê, por exemplo, era para início em janeiro, né? A parte cadastral do IBS-CBS. Aí foi prorrogado lá para abril. Desde abril já deveria ter. A partir de agosto se tornou obrigatório. E de fato tudo isso aconteceu, né? Então vamos ver o que vai dar, né, gente? A verdade é essa. A gente está aprendendo um pouco a cada dia sobre essa reforma tributária. Não é fácil. Eu recentemente entrei num vídeo e o cara falando 2 horas, falando tudo que tinha que falar de menos da reforma. Porque ele também não tinha informação para poder falar. Se ele tivesse, ele ia passar de forma clara, assim como eu estou passando para vocês. Então, nós temos a figura do split payment, ok? E você já viu falar em operação assistida? Justamente as empresas do Simples Nacional que estão entrando aos montes agora para o emissor nacional, é justamente onde vai acontecer o teste dessa operação assistida. Essa operação assistida nada mais é do que o governo apurar e calcular os impostos para essas empresas de forma automática. Então não vai precisar mais do contador fazer, entendeu? Não vai precisar mais do contador colher ali as informações de entrada, de saída, de devolução, de não sei o que, para poder fazer o DAS, né, o famoso DAS. Porque agora vai ser operação assistida. É claro que vai ter a opção de informar ali, impugnar de alguma forma as informações que estão constando ali, porque você está assistindo, mas você também consegue ali colocar suas informações. Não, isso aqui não é real, mas aí eu tenho que provar. Entendeu? Tem que ter provas para anexar ali e mandar para mostrar que aquela operação ali que está sendo feita de forma automática não é o real, que ela deve ser corrigida. Então, o teste será com as empresas do Simples Nacional inicialmente e depois subindo para os demais tipos de... E depois subindo para os demais tipos de tributação que existe no país. Tá? Lucro presumido, lucro real. Quanto ao Simples Nacional ainda, o Simples Nacional a partir de setembro vai ter a opção ou não pelo o Simples Nacional híbrido. A empresa optando, ela vai colher crédito de suas compras e vai passar crédito para seus clientes, ok? Vamos lá, lucro presumido vai ficar bem diferente do que é hoje, porque o PIS e COFINS, a figura do PIS e COFINS vai sumir, vai ficar somente o CBS, principalmente agora em 2027 vai ficar somente o CBS, e vai ter essa opção de colher crédito e de passar crédito. Então vai ser bem similar ao lucro real. A diferença é que o IR e a CS ainda continuam sendo calculados pela presunção, ok? Então, assim, de notícia, gente, é isso aí que eu tenho para hoje, tá? A gente vai esperar esse decreto aí do presidente Lula para ver se sai mesmo, né? A alíquota ainda não foi definida, a definição está prevista para dezembro, precisa ser feita uma análise pelo TCU e depois o ajuste será feito no Senado e só depois a gente vai ter essa bendita alíquota aí do CBS. Engraçado, o imposto vai começar em janeiro e a gente vai ter a alíquota em dezembro, tá? Então vai ficar bem em cima e assim, o meu conselho é sempre trabalhar com o pior cenário. O pior cenário é 10% de CBS. Então esse é o pior cenário. Se você já tem que ir metrificando esses seus cálculos aí, o seu mercado, justamente para você incorporar o valor desse imposto aí nos seus produtos, né? Para você poder vender e não tomar prejuízo. Então é isso aí, pessoal. Desejo sucesso para vocês. Continue acompanhando o canal. Precisando de consultoria, entre no site VDR Empresa, V de vendas, D de DRE e R de resultado. VDR Empresa. Precisando de consultoria, entre lá e me chame, eu vou entrar em contato com você. Beleza? Então deixe seu like, divulgue para os colegas e até mais. Tchau!